Um carrinho de massa 3 kg move-se ao longo de um trilho horizontal com velocidade de módulo 0,7 metros por segundo até chocar-se contra um para-choque fixo na extremidade do trilho. Supondo que o carrinho volte com a velocidade de módulo 0,3 metros por segundo e que o choque tenha duração de 0,1 segundo, qual o valor do módulo da força média exercida pelo para-choque sobre o carrinho? Então, esse exemplo 5, turma, é referente ao exercício 6 da lista, ok? Então, nós vamos usar o teorema do impulso. O teorema do impulso diz o seguinte: a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é igual ao impulso, tá? Lembrando aqui que quantidade de movimento final você poderia colocar um F de final e quantidade de movimento inicial você poderia colocar um I de inicial se você preferir. Ok? Aqui coloquei Q e Q0. Lembrando, se é quantidade de movimento final, então quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então massa vezes velocidade final, que eu chamei só de V. Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. O impulso é a força vezes o intervalo de tempo. E aí nós chegamos nessa equação aqui, para ser trabalhada. Qual é a força exercida pelo para-choque sobre o carrinho? Nós não sabemos. Qual o intervalo de tempo que ela atua? O problema diz que é 0,1 segundo. Qual é a massa do carrinho? 3 kg. Qual a velocidade inicial do carrinho? 0,7 metros por segundo. Qual que é a velocidade final do carrinho? 0,3 metros por segundo. Porém, aqui na velocidade final, temos que lembrar que o carrinho está voltando. Então, o carrinho está indo nessa trajetória, inicialmente positivo, choca-se contra o para-choques e volta, ok? Quando volta, como o sentido está oposto da trajetória, então a velocidade tem sinal negativo. Então a velocidade final aqui você coloca um sinal de negativo. Então negativo 0,3 metros por segundo. Agora é só substituir tudo aqui nessa equação. Então substituindo na equação, a força vezes o intervalo de tempo, que é 0,1, igual massa, que são 3 quilos, vezes a velocidade final. A velocidade final é negativa, lembrem-se, negativo 0,3 menos a massa, que é 3, vezes a velocidade inicial, que é 0,7. Resolvendo aqui, então, 3 vezes negativo 0,3, negativo 0,9, menos 3 vezes 0,7 dá 2,1. Menos 0,9 com menos 2,1, eu vou ter negativo 3. 0,1 que está multiplicando passa dividindo. Então, tenho negativo 3 dividido por 0,1, por 1/10. Então, regrinha de sinais na divisão, menos com mais dá menos. E 3 dividido por 0,1 dá 30. Então, 30 newtons. Só que como o problema pede o módulo da força, então, se colocarmos em módulo, o resultado será positivo. Então, 30 newtons.